E aí agora, chat, o último assunto que a gente ia ver hoje, o último videozinho, ia ser esse de Little Nightmares. Eu já sei, tá, que esse vídeo aqui, ele usou, ele usou esse título aqui, ó, mas esse começo aqui, ó. Ah, Little Nightmares 3 cancelado, é clickbait, tá? É clickbait. Eu acho que ele podia ter colocado só, tipo, a história vazada de Little Nightmares, que eu acho que já ia dar bom, tá ligado? Eu não acho que, tipo, o clickbait deve ter ajudado tanto ele a crescer esse vídeo. Mas, assim, ainda assim é bom. Isso lá tá me dando boost de criatividade apenas, é isso, pô. Eu prefiro nem tá no lado da agressão e nem no lado dos agrádios. Mano, é que é uma treta nada a ver aquela ali, então acho que nem precisava ter falado nada, tá ligado? Já viu o comecinho desse vídeo? É, mano, interessante ele. Eu quero mais saber ele porque o link ele dá. Pelo que ele falou, ele fala sobre um podcast de Little Nightmares. E ele dá uma resumida nesse podcast. Eu quero saber o que acontece. E eu gosto muito de Little Nightmares, né? Então vai ser divertido ver com vocês. Eu acho. Sim, jovens, o título desse vídeo aqui não é totalmente um clickbait. E se eu te dissesse que nesse vídeo aqui mesmo eu posso te contar toda a história do universo de Little Nightmares e te explicar ela ponto por ponto. Mas antes de continuar o vídeo aqui, deixa primeiro eu dar uma palavrinha do nosso... O link foi mal, mano, mas eu vou pular porque eu já vi muito comercial do Opera nos seus vídeos, eu não aguento mais. Pular. Eu preciso de um medicamento, tô viciado em falar expansão de domínio, o Paredes tá ficando maluco. Já fazem alguns meses que vocês me pedem pra trazer novos vídeos sobre Little Nightmares, das boas e das más... Ah, chat, eu tava pensando, eu não sei se vocês querem isso, eu tava pensando em fazer um vídeo, fazer vídeo shorts, tá ligado? Sobre as crianças de Little Nightmares e os poderes que elas têm, né? Porque a Six tem um poder, o Mono tem um poder. Eu acho que o da DLC provavelmente talvez tenha algum poder também. Eu poderia olhar, que eu nunca joguei a DLC. Mas eu poderia olhar. E aí, se vocês acharem legal, eu poderia fazer isso. Guilherme Reina, cu. O que você tá fazendo aí, ô baiano? Bom, acho que isso é legal, né? Não acredito. O que você não acredita? Eu acho que vai ser legal fazer isso, tá ligado? Quero não. Você não tem que querer nada, pô. E você já tá trabalhando ainda, já que você é escravo lá no seu trabalho. notícias que a gente tem tido recentemente, muitas pessoas falando sobre boatos de que o jogo teria sido cancelado, ou de Qual é a expansão de domínio do Nikola Tesla? Não sei, cara. Não faço ideia. que o jogo teria sido adiado de certa forma. Então, de forma geral, decidi trazer sim um vídeo sobre Little Nightmares, jovens. Já faz bastante tempo que eu não falo sobre o jogo aqui no canal, então, pois é, tenho muita coisa pra falar aqui hoje. Tendo dito isso, vamos nessa. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teoria já. Tô trabalhando mesmo, aí o cara é escravo, mano. Não é possível, mano. Você tá trabalhando desde cedo. E hoje, estamos aqui pra falar sobre Little Nightmares. DLC é um coitado, não tem absolutamente nada. Não sei, eu nunca joguei a DLC, eu tenho que olhar depois. Mas independente disso, daria pra falar sobre ele também. Falta pouco, daqui a pouco você vai embora então. Little Nightmares, né, em geral, sobre as muitas e muitas notícias. Eu sei que muitas pessoas estão cientes da notícia de que Little Nightmares 3 teria sido adiado recentemente, né, jovens? E muito tem se falado... Eu fiquei triste, tá, que foi adiado. Eu queria jogar esse ano, eu já tava preparando pra dar um dia de comprar, mas é bom que eu consigo mais tempo pra guardar dinheiro pra comprar em 2025. sobre a franquia nos últimos tempos, de forma geral, desde que Little Nightmares 3 foi anunciado. Pra você que não conhece Little Nightmares, acho que você pode não estar muito por dentro da questão, mas Little Nightmares é uma franquia bem pequena, que fez muito sucesso nos últimos anos, por conta de ser um game independente simplesmente sensacional. Tendo tido apenas... Isso já tava vendendo meu rim pra comprar, exatamente. Os dois grandes lançamentos, digamos assim, como jogos oficiais, né? Little Nightmares 1 e Little Nightmares 2. Ambos os games são aquele famoso tipo de jogo que não tem nenhum diálogo, mas que são ótimas aventuras de terror. Os jogos fizeram extremo sucesso por terem uma história incrível, uma gameplay incrível, um cenário incrível, e ambos, tanto Little Nightmares 1 quanto Little Nightmares 2, foram desenvolvidos... Eu preciso de um mesmo, então. Você que trabalha, ô Guilherme, compra você pra mim de presente, velho. Por um estúdio conhecido como Tarsier Studios. A franquia Little Nightmares só foi possível de acontecer graças ao apoio de uma empresa um pouco maior que o estúdio Tarsier, conhecida como Bandai Namco, que é basicamente a rapaziada, né, a empresa grande que tem os direitos do projeto Little Nightmares. Pra você ter uma ideia, depois que o Little Nightmares 2 foi lançado, o pessoal da Tarsier teria saído da Bandai. Sendo assim, quando o terceiro jogo da franquia... Achei que você ia falar pra ele vender o rim dele. Ele não precisa, ele trabalha, né, ele pode só pegar aí...
e comprar pra nós. A franquia foi anunciado, a gente já sabia que ia ser outro estúdio que ia fazer a parada, que deixou muitas pessoas apreensivas, pensando se o negócio ia ser bom ou se ia ser ruim, se os caras do novo estúdio iam Escravo e pobre, mentira, você tem dinheiros, você tem dinheiros. Falando nisso, já arrumou um jeito de comprar seu PC já, doido? A gente tem que fazer os bagulhos, começar a arrumar as coisas lá. Já viu se vai dar pra comprar o PC ou não? saber fazer o jogo ou não, se a história não ia ficar zoada. Até mesmo quando o trailer de Little Nightmares 3 foi lançado, muitas pessoas não botaram muita fé, acharam que tinha ficado meio diferente do que a franquia geralmente lançava e tudo mais. No entanto, eu acabei fazendo um react onde eu tava o puro hype, eu gostei. Ó, vou falar pra vocês também aqui que eu gostei muito do trailer também quando eu vi e, mano, eu acho que vai ser um jogo muito foda quando eu lançar. Gostei muito do trailer. E como qualquer tipo de fanboy de carteirinha de Little Nightmares, pois é, mesmo que eu tivesse um pouco assustado que o jogo não fosse bom, eu rapidamente comecei a perceber que sim, ele tinha grande... Ele ficou muito feliz, né? Ô, cacete de comercial. Eu não esperava, eu também não, eu não tinha visto esse Como vídeo o jogo dele. acabou Ainda tô vendo, já vê, pô, já vê aí, na moral. sendo adiado pra 2025, eu tinha um tema guardado pra falar com vocês. Eu queria muito postar perto do lançamento do Little Nightmares 3, mas os malucos adiaram a bosta do jogo, então meio que vou só soltar essa bomba na cara de vocês do nada. Pra aqueles que não sabem, há 8 meses atrás, juntamente com o anúncio do Little Nightmares 3 e com o trailer, foi feito um podcast que não fez muito sucesso pelo pessoal da Bandai Namco, mas que Vontade de atropelar 4 velhas, que isso, faz isso não, pô. Em live aqui no YouTube ainda é perigoso você fazer isso. Agora, tipo, se acontecer agora em algum lugar aí no Brasil, 4 velhas forem atropeladas, aí já vão atrás de você, tá ligado? Porque tem provas agora de que foi você, mesmo se você estiver indo a pé pra casa. É muito alto curando agora, meu Deus. Cuidado, cuidado. ele é basicamente um conteúdo extra, um conteúdo adicional, digamos assim, pro universo de Little Nightmares. Chat, isso daqui, de Little Nightmares, esse podcast, pelo que ele falou, ele tem dublado. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Não colocou, tem que achar o nome. Como que é o nome? É um podcast de 6 episódios conhecido como The Sounds of... The Sounds of Nightmare. Vocês preferem ver o podcast todo e depois ver o vídeo dele? Caralho. Tudo errado. Português brasileiro. Dá pra ver. Dá pra ver tudo se quiser. Mas é um podcast que é foda, né? Tem que escutar. Tem nada a ver, não. Tem câmera aqui do trabalho ainda, tá? Quero ver o resumo logo. Então aqui tem que escutar só, não tem nem vídeo. Mas eu quero escutar depois, só porque eu curto. Vamos ver o resumo dele, é mais fácil. Nightmares. E esse podcast, jovens, ele não apenas nos dá uma noção de que tanto o pessoal da Bandai como o novo estúdio que tá fazendo Little Nightmares, eles têm muita noção do que eles estão fazendo, como esse podcast Prefiro ver o vídeo, são 6 vídeos, então vai demorar? Vai demorar. Vamos ver o vídeo dele. nos conta uma história e nos explica o universo de Little Nightmares. Tendo dito isso, eu vou falar um pouco sobre a história desse podcast do The A Tônica não sabe escrever, foi direto já, pô. O YouTube que puxou. Sound of Nightmares aqui e vou falar um pouco sobre como ele funcionou. Não esquece de pegar uma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa, vai. Kat, alguém me paga um lanche aí, por favor, que ele falou pra pegar uma coisa pra comer, eu não tenho nada aqui. Paga um lanche aí, por favor. Vai, vem comigo. Ok, jovens, sobre a história do podcast. Como eu não sou muito de fazer aqueles resumos onde eu vou contar toda a história dos 6 episódios, episódio por episódiozinho aqui, com todos os fatos, jovens, eu vou só pegar tudo o que aconteceu nos 6 episódios e fazer um grande resumão pra vocês. De forma geral, o podcast, ele é feito como se fosse ambientado no universo de Little Nightmares. Mais especificamente ainda, ele é como se fosse uma série de Manda um pix, manda aí. gravada. É só colocar aí, ó, exclama... Ô, caralho, quem tá soltando fogos, porra? É só colocar aí, exclamação Pix.
Queria, né? Eu queria, mano. Como se fossem várias consultas gravadas entre um terapeuta adulto e uma criança. Uma menina bastante nova, basicamente. O nome do terapeuta que tá fazendo essas sessões psicológicas é Otto. Ele é conhecido apenas como terapeuta Otto. Enquanto que a menina é conhecida como Ruth. O nome dela basicamente é Ruth, mas ela gosta de se chamar de ninguém. Seria meio que uma ideia e forma da qual ela gosta de se chamar. Enfim, eu vou colocar algumas imagens na tela pra poder representar, porque a história da série é bastante complexa. Mas de forma geral, a garotinha Ruth, conhecida como protagonista da história, na época em que ela era mais nova, foi infectada com uma... Esse é seu número? Não é não, pô. Vou passar seu número pra uns viados aí pra poder te mandar mensagem, tá bom? Já que você não gostou do que tava dando em cima de você, eu tenho outros que você vai querer chamar aí você fica com eles. Meu número é 9. Esse é igual o Alan. uma espécie de larva ou parasita, que aparentemente infectou ela na água, Peripécias, né? Ela caiu em algum lugar com água suja, basicamente, e acabou tendo um parasita na cabeça, que deixou ela bastante doente. Sempre é legal destacar pra vocês que esse parasita não foi exatamente muito especificado, tá? A família dela vagou por algum tempo procurando por médicos, até que em algum momento eles encontraram algum hospital que ofereceu pra eles uma espécie de remédio milagroso. Esse remédio também não foi especificado dentro do podcast. A única coisa que nós descobrimos é que ela foi curada, pelo menos em teoria, dos efeitos desse parasita, onde a larva que tava na cabeça dela morreu, mas ela ainda conseguia sentir que a larva... Entre ser chamado do barulho do cachorro e ninguém, aí eu prefiro... Cara, você escreveu um bagulho nada a ver, eu não entendi nada disso daí. Escreve de novo aí, por favor. De certa forma, ainda tava, digamos assim, com ela. Como se talvez ela ainda tivesse infectada com alguma coisa. Fora o fato de que depois que a garota teria sido curada, ela começou a ter alguns efeitos colaterais a respeito desse remédio, sendo... Tá, então, tipo, ela tomou um remédio por causa da larva que tava na cabeça dela, matou a larva e... Só que aí ela teve efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, sonhos ultra realistas que ela começou a ter. Todas as vezes que Ruth ia dormir, ela sonhava com algum lugar. E nesse local, ela conseguia sentir cheiros perfeitamente, ela conseguia enxergar perfeitamente, ela conseguia lembrar de forma vívida dos sonhos dela, e até mesmo conseguia se machucar de forma que ela ainda ela também... Não, pô, ela tá viva ainda, pô. Ela tá viva. Dava sentindo dores nesses locais. Por conta dela estar tendo todos esses problemas, ela foi pra um hospital onde conheceu o terapeuta. Prefiro ser chamado de ninguém do que pelo barulho que o cachorro faz. Eu ainda não entendi essa frase, cara. Eu não entendi essa frase ainda. Otto, que eu tinha falado pra vocês, né, que o terapeuta com a qual ela tava gravando essas sessões se chamava Otto. Esse terapeuta também tem uma história muito curiosa, jovens. O terapeuta Otto possuía uma história de que quando ele era criança, ele possuía uma irmã mais velha. Pelo menos é o que dá a entender dentro da série, né, visto que a gente vê ele toda hora se descrever como o irmão menor, ou irmão pequeno, né, de forma geral. Quando ele era criança, Otto tinha uma irmã mais... Isso aí lembra o Parasita de Inside? Eu achei meio nada a ver. Nada a ver com Parasita de Inside, cara. Parasita de Inside faz os caras ter sonho vívido? mais velha, que tinha exatamente a mesma condição da Ruth. Essa condição, não sei, tá? Eu nunca joguei Inside. Digamos assim, de ter sonhos extremamente vívidos. Então, quando ele era criança, ele sempre ouvia a irmã dele contar sobre esses sonhos fantásticos que ela tinha, onde ela ia pra lugares tipo circos gigantes, hospitais bizarros. O nome da desgraça da garota, o nome dela é Ruth. Um barco colossal onde ela encontrava criaturas mágicas, coisas assustadoras e medonhas. Otto sempre foi muito fascinado quando ele era mais novo a respeito desses sonhos bizarros que a irmã dele tinha, porque ela sempre parecia se lembrar perfeitamente desses sonhos. Fora, é claro, o fato de que os sonhos todos se encaixavam, quase como se toda vez que ela fosse dormir ela estivesse vivendo uma espécie de uma história separada em capítulos, sabe? Uma vida totalmente diferente em um outro mundo. Conforme o tempo foi passando, a situação da irmã do Otto foi piorando. Às vezes, quando ela ia dormir, ela desaparecia completamente. Tipo, literalmente, ela ia dormir, ela deitava na cama e puf, ela sumia. E aí, então ela só aparecia de... Ah, porra, tipo, ela tipo evaporava, sei lá, tipo, fazia, sei lá, só puff mesmo, assim, sumia. De manhã. Essa situação começou a piorar, quando às vezes, quando ela ia dormir, ela desaparecia por 2... Ruff, igual o cachorro faz. Nossa, agora eu entendi o que você falou. Horroroso. 3 dias, até que em algum momento ela foi dormir e desapareceu pra sempre. Otto, então, ficou praticamente obcecado com isso. Ele cresceu dedos, tipo e até isso. ficou meio maluco com essa ideia de acreditar que existia talvez um...
Ah, então o irmão dela virou o Otto. Virou não, ele é o Otto, né? Que virou médico aí, essas paradinhas, que cuida do sono, psicólogo do sono. Só pra poder ver se ele consegue achar a irmã dele, talvez? Outro mundo dos sonhos para onde a irmã dele teria sido levada. Ele cresceu e estudou tudo sobre teoria do sono, Ele comeu o cu de curioso. Faz sentido. sobre teoria das fases do sono e esse tipo de coisa, e acabou se tornando um terapeuta justamente focado nessa área, a respeito de pesadelos. É assim, então, que Otto começa na sua fase adulta a fazer várias e várias entrevistas e sessões de terapia com várias crianças que tenham condições parecidas com a que a sua irmã tinha, como por exemplo, a nossa protagonista Ruth. Otto é um cara meio sem escrúpulos. Ele faz experiências meio esquisitas e tenta de todas as formas descobrir algo a respeito desse outro mundo que ele acredita que exista. E ao longo desses 6 episódios, nós basicamente vamos ver várias consultas longas, alguns episódios inclusive com quase 30 minutos, com Otto fazendo perguntas pra Ruth, descobrindo coisas e tentando entender boa parte do universo que nós vamos descobrir, que é o universo de Little Nightmares. Então, jovens, de forma geral, o que nós conseguimos aprender a respeito desses 6 episódios? O que nós aprendemos sobre o universo de Little Nightmares? Pra começar, o universo de Little Nightmares possui 2 mundos, jovens. O nosso mundo, basicamente, né, um mundo normal, onde nós descobrimos que, bizarramente, Vai embora, vai pra casa, finalmente, hein? 3 anos pra sair do trabalho. Mó frio, tá frio pra caralho. Eu falei que não dava pra assistir nessa live, só se a gente ficasse quieto eu assistia tudo. Ia ser muita coisa também. cara, pessoas normais vivem mesmo. Temos adultos, temos crianças, temos adolescentes. As pessoas vivem, elas vão pro cinema, elas saem, elas vão pros hospitais, elas comem comida normal. Enquanto que nós também possuímos um outro local conhecido como Lugar Nenhum. É quase como se a gente estivesse falando de um outro mundo, digamos assim. Um mundo espelhado, diferente do mundo comum. Como se fosse uma realidade completamente separada do nosso mundo. Muitas crianças do mundo normal, de alguma forma, quando elas dormem, parece que elas são levadas pra Lugar Nenhum. Elas são levadas temporariamente, e conforme o tempo vai passando, elas vão sendo levadas mais e mais, até que em algum momento elas simplesmente vão parar em lugar nenhum e não conseguem voltar pro mundo real, como se elas tivessem sido abduzidas pra lá de alguma forma. Lugar Nenhum, jovens. Nós então conseguimos finalmente entender que é onde se passam todos os jogos da franquia Little Nightmares. Ele é um mundo diferente, onde todos os conceitos que a gente conhece funcionam de uma forma confusa. Tanto conceitos de espaço, tamanho e até mesmo o conceito de tempo. Se vocês pesquisarem um pouco no YouTube, jovens, vocês vão descobrir que eu acredito que uma das únicas pessoas aqui no Brasil que chegou a fazer vídeo desse podcast foi um canal conhecido como Call Level. Peter Pan é meio doido. Né? Que é um canal que eu sou muito fã, já conversei, já fiz vídeo com ele também. Crash do canal Call Level, pra mim, pelo menos, é o top 1 teorias de Little Nightmare do Brasil. E ele fez um exemplo muito interessante, que é citado de forma leve dentro do podcast, que é o seguinte. Imaginem vocês que nós temos 2 crianças, um menino e uma menina, José e Maria. Esses 2 têm essa condição específica de que quando eles vão dormir, basicamente, né, eles são levados pra lugar nenhum. Imaginem vocês, jovens, que tem uma noite, que o José e a Maria, quando eles vão dormir, eles têm um sonho que eles estão num circo e tem um palhaço gigante perseguindo eles, tentando matar eles. Imagina que eles acordam assustados, beleza, então seguem a vida deles, e anos depois, José e Maria vão se conhecer no mundo real, e eles vão se casar e vão ter um filho. Imaginem vocês que esse filho vai ser chamado de Mateus, e na sua infância, Mateus vai ter um sonho, que ele é um palhaço gigante que tá perseguindo 2 crianças. Sacaram mais ou menos a ideia? É como se lugar nenhum, nessa realidade, Ah, faz sentido, porque, tipo, o que acontece com o Mono, chat, no segundo jogo, o Mono, ele também é o vilão do jogo, né? Ele é o protagonista e ele também é o vilão do jogo. Por quê? O cara que te persegue no jogo, o cara que passa pelas TVs e teleporta, etc., e usa o chapéu, ele é o Mono no futuro, né? Porque quando você tá no jogo lá, se eu não me engano, você tá lá dentro do negócio da antena lá de TV, os caralho lá. Quando você vai escapar, depois de salvar a Six, depois que você salva a Six, e aí você vai escapar junto dela, a Six simplesmente segura na sua mão e depois te solta lá embaixo, no lugar pra você ficar preso. E aí, depois disso, mostra o Mono crescendo e etc, e ele virando E eles mostrando que ele era o vilão o tempo todo, né, que ficou preso lá dentro. Então o vilão, na real, do Little Nightmares 2, é na real o próprio Mono tentando impedir ele de salvar a Six, porque aí ele não vai ficar preso lá dentro, né, do lugar onde ele tá preso. Tá acontecendo? Eu tô ficando confuso. É que Little Nightmares é um pouco confuso mesmo, mas é muito bom, gente. tempo não fizesse sentido. Tipo, o Mateus, ele não tá O espaço-tempo não faz sentido lá dentro, entendeu?
tá vendo uma repetição do sonho dos pais dele. Não, ele tá participando ativamente do sonho. Quase como se, tipo, esse lugar, essa realidade, tivesse fora das linhas do tempo. Matheus era esse palhaço desde o início. E ele tá participando. Ao invés de só falar, ficar correndo atrás, eu acho que ele não consegue falar, porque, tipo, como ele tava, tipo, ao mesmo tempo ele saindo da TV, eu acho que a Six rouba os poderes dele quando ela sai, tanto que ela sai de lá de dentro pela TV, e ela não conseguia fazer isso antes, né? Então acho que ela rouba os poderes dele, ele fica bem fraco por conta disso. Então, tipo, ele usa os poderes dele pra atravessar a TV e se materializar no mundo normal. E aí ele aparece lá por pouco tempo. Acho que deve ser por causa disso também que ele aparece e some, ele não consegue ficar o tempo todo lá materializado. E é isso. E aí deve ser por causa disso que a Six fez com ele. E aí provavelmente nem falar ele consegue lá na hora que ele tá materializado. Ativamente num sonho, vendo os pais dele como crianças. Ao mesmo tempo que os pais dele estão fadados a sobreviver e se casar e ter um filho chamado de Matheus, o Matheus tá fadado a ser esse palhaço aqui que tentou matar os pais dele antes dele mesmo nascer. Como se a Terra de Lugar Nenhum criasse paradoxos por si própria. Nós aprendemos algumas coisas a respeito de Lugar Nenhum a partir do momento em que nós começamos a ver mais detalhes do podcast. Como, por exemplo, é destacado pelos personagens que parece que apenas crianças podem entrar no universo de Lugar Nenhum. E existem algumas regras para que essas crianças possam entrar. Como, por exemplo, para uma criança chegar a Lugar Nenhum, ela tem que estar extremamente traumatizada, bem traumatizada mesmo, em um estado de medo que tem que ser quase que constante. E justamente por conta desse trauma, ela vai ser levada a Lugar Nenhum quando ela for sonhar. Outras regras que nós também temos a respeito dessa situação é que a partir do momento em que crianças chegarem a Lugar Nenhum, elas provavelmente vão receber algum tipo de habilidade especial específica, que é uma coisa que eu não sei, por isso que eu pensei quando ele fala esse negócio aí que eu tinha falado dos poderes. As crianças que vão pra lá sempre recebem uma habilidade específica. Por exemplo, a da Six, aparentemente, ela consegue roubar os poderes de outras pessoas. Igual ela faz com a Geisha, que ela rouba os poderes da Geisha, e igual ela faz com o Mono. Né, chat? Então, só que aí aí o Mono, ele tem poder de atravessar a TV, né, e as coisas assim, voltar no tempo, etc. Quando o vídeo acabar, a live vai de F, eu acho que não, tá cedo ainda. Eu acho que dá pra gente ver mais um pouco do Cellbit, se vocês quiserem. Mas aí, chat, então por isso que eu pensei que talvez o moleque da DLC tivesse algum poder. Eu só não sei qual. Eu teria que jogar a DLC ou assistir alguém jogando pra saber. Pra falar dos poderes dele. Mas parece interessante também. A gente já viu em Little Nightmares, como por exemplo, o Mono, né, o protagonista do Little Nightmares 2, ele conseguia atravessar, mexer com as televisões e tudo mais, enquanto que a Six do Little Nightmares 1, ela tinha toda aquela coisa da fome, né, que ela comia e absorvia as coisas. E essa que é a parte legal, jovens. A razão das crianças que vão pra Lugar Nenhum terem essas habilidades é que aos poucos, quanto mais vezes elas vão indo pra essa realidade estranha, elas vão começando a se corromper. E em algum ponto é dito que talvez, além, é claro, delas se corromperem, quanto mais vezes as crianças forem pra Lugar Nenhum, mais difícil fica delas voltarem pra casa. Ao mesmo tempo que elas vão aos poucos, quase que se tornando criaturas e monstros. Esse é um ponto que literalmente, jovens, muda tudo que nós conhecemos sobre Little Nightmares. Porque isso significa que a grande maioria das criaturas que a gente tinha visto na franquia Little Nightmares, elas eram ok, né? Não sou muito traumatizado, é isso. Acho que é a música de F. Como assim a música de F? Sempre foram crianças corrompidas que não conseguiram voltar. Por exemplo, o doutor do Little Nightmares 2, vamos supor. Ele é um doutor que tem a habilidade de andar no teto e nas paredes. Em algum momento, esse doutor era uma criança, que foi tendo vários e vários pesadelos, que teria sido transportado pra lugar nenhum. E em algum momento, ele simplesmente virou esse doutor, essa criatura bizarra, corrompida. E ele não conseguiu mais voltar pra casa. Bom, se ele não tem nenhum poder, então realmente pode ser que todas as pessoas aí desse mundo eram crianças antes. Porque tem vários outros bichos desses aí que não tem nenhuma característica diferente, não tem nenhum poder diferente, tá ligado? Então acho que pode ser mesmo isso. Os chefes, por exemplo, aqueles dois chefes gordões que a gente tinha no primeiro jogo. Talvez eles fossem dois irmãos que eram crianças normais. Começaram a sonhar com Lugar Nenhum. E vocês sacaram a ideia? Por isso que a merda do nome do jogo, desde o início do primeiro jogo da franquia, era Little Nightmares. Pequenos Pesadelos. Até o fato de se chamar Pequenos Pesadelos, jovens, tem um significado. Porque no podcast, nós vemos acontecendo uma parada muito específica. Que é o seguinte. Quando uma criança é levada pro outro mundo,
pra lugar nenhum, tem um detalhe. Ela tem que passar por uma espécie de ponte entre os mundos. E essa ponte, geralmente, é um corredor cheio de fumaça. Se vocês se lembrarem bem, em Little Nightmares 2, nós temos várias cenas, cara, que quando a gente começa a jogar, nós vemos o Mono passando por uma bosta de um corredor cheio de fumaça várias vezes, cara. Sabe o que isso significa? Significa que várias vezes durante Little Nightmares 1 e 2, os nossos protagonistas, a Six, tanto quanto o Mono, eles acordam. Significa que aquilo que tava rolando era eles dormindo. Tipo, imagina que nos momentos em que a gente tá jogando com o Mono, que ele passa por esse corredor aqui, isso significa que ele acabou de deitar pra dormir e ele entra no Little Nightmares. Ele entra nessa realidade de lugar nenhum. E aí depois, em algum ponto no meio da história, ele só, tipo, para de dormir. Ele acorda no mundo real e pensa, tipo, putz, ele teve um sonho bizarro hoje à noite. E aí depois, mais durante a noite, quando ele vai deitar pra dormir de novo, a gente vai ver novamente essa cena do corredor. Os protagonistas de Little Nightmares, eles viviam no mundo real. E aqui dentro, eles acham que é uma espécie de sonho bizarro que eles estão tendo. Que na verdade é uma realidade alternativa. Que bagulho maluco. É um baita de um plot. E ter descoberto isso e colocar isso dentro das teorias que a gente tinha dentro de Little Nightmares, nossa, é simplesmente genial. Outros detalhes, jovens. A história do podcast, The Sound of Nightmares, ela é canônica no universo de Little Nightmares, ok? Inclusive, várias criaturas que a gente conhece no universo de Little Nightmares chegam a aparecer aqui dentro desse podcast. Como, por exemplo, os Nones. Sabe aqueles bichinhos, aqueles anõezinhos pequenos que aparecem? O carinha da DLC, ele vira um desse. E ele morre depois, tadinho. Que a Six come ele, simplesmente. No Little Nightmares 1 e 2, bizarro. que você pode abraçar eles quando eles aparecem. Então, Bizarro. Eles foram descritos pela Ruth. Ela já encontrou os Nones. Ela inclusive chama eles de pequenas fadas, o que é muito fofo. Ela até cita o fato de que você pode abraçar eles e tudo mais. Outra criatura que também apareceu nos quadrinhos de Little Nightmares e chegou a aparecer aqui também no podcast. É uma teoria, bora ver o original. Como assim? Fadas, tô ligado, eles não são fadas. É uma criatura conhecida como Ferryman. Ele apareceu lá nos primeiros... Cara, esse cara é muito esquisito, mano. Ele aparece uma pá de vez e ele parece ser, tipo... Claro, ele ajuda as entidades, né? Tipo a geisha e tal. Ele leva as pessoas do barco pra geisha, se eu não me engano. Mas ele parece que quer ajudar as outras pessoas também, tipo... As crianças não morrerem. Quadrinhos de Little Nightmares, e ele era conhecido como uma espécie de... Ah, não, isso daqui, Danilo, ele não tá falando do Little Nightmares 3, ele tá falando do podcast que os caras fizeram, que conta a história bastante do jogo. Mas o 3 eu acho que vai... Vamos ver se no 3 a criança que vai ter poderes de novo também, né? A gente tem que esperar pra ver mesmo. Barqueiro. Era uma criatura que usa uma roupa mó estilosa e tudo mais, e que nos primeiros quadrinhos ele era um barqueiro com cara derretida e que levava as crianças para dentro daquele navio lá do primeiro jogo. Ele levava as crianças de barco para vários lugares específicos, e a gente nunca descobriu de fato quem ele era ou quais eram os objetivos de fato dele. É medonho, cara, que aqui ele não apenas é citado de forma leve, mas parece que ele conhece o doutor, o terapeuta Otto. Também parece que ele conhece a Ruth. Ele não apenas é só citado, a gente vê ele falando algumas coisas. Vemos ele entrando em contato com a Ruth. Inclusive, nós até vemos ele tentando ajudar o terapeuta Otto a chegar nesse mundo, em lugar nenhum. Porque lembra que eu falei pra vocês que só crianças podem chegar? Então, o Otto era um adulto, então em teoria não era nem pra dar pra ele chegar, né, nesse mundo de lugar nenhum. Mas parece que o Ferryman tenta ajudar ele de algum jeito, que é uma maluquice, cara. Tipo, é uma coisa bizarra atrás da outra. O que de fato acontece, jovens, na história toda da situação, é o seguinte: a Ruth, no final das contas, ela acaba conseguindo ir pra lugar nenhum. Até porque, né, ao longo dos episódios, parece que vão se passando sessões de terapia e ela vai claramente ficando aos poucos ali, né, mais acostumada com essa nova realidade. Ou seja, tem momentos onde ela acaba dormindo e, tipo, ela dorme, e some da nossa realidade normal e acorda lá em lugar nenhum. Então, obviamente, que chega um momento onde ela simplesmente dorme e desaparece do mundo real. O Otto não consegue ir pra lugar nenhum. Quase consegue. E ficamos aí com várias dúvidas a respeito de quem seria o personagem dele, ou então o próprio personagem da Ruth. Existem algumas teorias, jovens, que as pessoas acabaram fazendo. O próprio Crash do canal do Call Level, que eu tinha citado antes, por exemplo, fez e mostrou algumas dessas teorias. Tem pessoas que acreditam que o terapeuta, o Otto, ele seja o Tin Man, jovens, que aparece no Little Nightmares 2. Eu acho isso meio nada a ver. Se ele é o Tin Man, tudo bem, ele pode ser o Tin Man, mas aí ele é o Mono também, né? Um pouco mais longe, tem pessoas que acreditam que a irmã mais velha do Otto seja o personagem da Six, jovens. Lembram que eu falei pra vocês que o Otto é um adulto? E que durante... Um evento raro aconteceu, qual? Fizeram um pix de R$300? Um evento muito shy.
muito tempo ele tá tentando muito mesmo entrar nesse novo mundo pra poder procurar a irmã dele, vocês sabem que toda a história de Little Nightmares 2 é um paradoxo, onde nós sabemos que o Mono está fadado a se tornar o Tin Man. É literalmente um adulto com roupas de doutor. O fato do Tin Man ser um adulto com roupas de doutor faz com que ele possa tanto ser um adulto que se tornou uma criança, O vídeo do Linkzinho não terminou com um sério, mas calma, ainda não acabou o vídeo. quando ele pode ser uma criança que se tornou um adulto. Tem que jovens. acabe assim. O ponto inicial não é claro. Então sim, o Tin Man pode simplesmente ser uma representação do Otto, que pode conseguir ter entrado em lugar nenhum e agora começou a caçar a irmã dele. E por que a o Six título. poderia ser de alguma forma a irmã dele, jovens? É só vocês pensarem no seguinte: quem assistiu o podcast vai perceber que o Otto sempre chama a irmã dele de Sissy. Só o fato da pronúncia Sissy, acho que vocês já conseguiram sacar, né? A pronúncia Sissy é parecida com a pronúncia Six. Fora o fato de que Si em inglês pode ser uma representação para duas vezes a letra C. Si seria tipo literalmente C e C. A letra C, jovens, é a terceira letra do alfabeto. Ou seja, Si, que é CC, poderia ser uma representação para 3. Se você somar 3 mais 3, você vai ter o resultado 6. 6 significa si. Sim, é uma bruta de uma viagem e é um bruto de um cálculo que parece aquelas coisas de maluco, mas faz sentido. Tá, faz um pouco de Vocês podem se sentido, lembrar, faz um por pouco de exemplo, sentido. que no final de Little Nightmares 2, a Six parece ter reconhecido o Mono. E depois que ela reconhece o Mono, ela simplesmente solta e deixa ele pra morrer. Se a Six fosse irmã do Mono, essa cena não faria muito mais sentido? Se o Mono, Não. sendo o Tin Man, É que assim, fosse um adulto. tá, pensando bem, vamos ver. Esse jogo, o Little Nightmares 1, ele vem antes do 2. Quer dizer, o Little Nightmares 2, né, que é esse do Mono, que é o protagonista, ele vem antes do 1, e a Six é a protagonista. Certo? O que a Six pode ter pensado? Pô, o meu irmão reconhece o irmão dela e pensa, pô, meu irmão entrou aqui também. Mas eu tenho que dar um jeito de salvar ele. Mas o mundo inteiro é muito perigoso. Então, não seria mais fácil pra ela roubar os poderes dele, deixar ele dentro do lugar onde ele ficou, onde ele vai ficar preso, não vai morrer, não vai ser machucado. E ela vai poder voltar pra salvar ele, né? E aí depois disso ela pega e vai roubar os poderes da Geisha e vai talvez roubar os poderes das outras entidades pra poder, sei lá, dar um jeito de sair desse mundo. Talvez seja isso que ela esteja fazendo. E aí depois ela vai e volta pra salvar o irmão dela ou alguma coisa assim. Assim como eu ainda vou ter 6 de sobra mesmo. Meu Deus, tem tudo isso de irmão. É muito irmão, pô. Adulto que entrou aqui nesse mundo pra procurar a irmã dele, as coisas não seriam muito malucas? Já eu gostaria de dizer de forma bem clara que esse podcast pra mim, ele é simples e unicamente uma prova. Little Nightmares não morreu, jovem. Meu pai é uma Ele tá máquina, vivo, caralho. muito vivo. Fico muito feliz que parece que o pessoal da Bandai sabe a história do universo de Little Nightmares. Eles não apenas sabem, mas eles têm o roteiro em mãos. Eles estão com o roteiro pronto e muito preparado pra trazer pra gente jogos interessantes. Eu consegui, de fato, com Ainda bem que eu esse não moro com podcast, ele. jovens, reacender a minha chama e hypar bastante Little Nightmares 3. Eu espero que seja um ótimo jogo e que seja tão bom quanto a gente tá esperando há muito tempo. Estou muito empolgado pra Little Nightmares 3 ser lançado no ano que vem e espero que vocês também estejam. Antes de terminar o vídeo, gostaria só de lembrar pra vocês, jovens, que eu vou deixar o podcast aqui na descrição. Ele tem pouquíssimas visualizações e muitas poucas pessoas do público chegaram a ver esse podcast. Eu acho que vale muito a pena você ver ele legendado, ou então pelo menos faz uma pesquisa aí. Tem algumas playlists aqui no Brasil que dublaram e legendaram esse podcast. É muito legal vocês darem uma olhada, porque ele revela, jovens, muitas coisas do universo de Little Nightmares, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, ok? E não esquece, é claro, de se inscrever aí no canal, porque a gente tá quase batendo 700 mil inscritos, beleza? Um beijo, um abraço. Pô, massa, da hora. Achei interessante demais, chat. Legal que, mano, eu acho que o Little Nightmares 3 vai ser incrível, né? Tomara que seja incrível. E aí, mano, a gente vai jogar muito ele quando lançar, chat. A gente vai jogar muito ele quando lançar. Jogar ele todas as vezes possível. Mas e aí, chat? O que vocês acham? Você acha que vai ser da hora o Little Nightmares 3? Eu acho que vai ser muito foda, mano. Um dos meus jogos favoritos, então se for ruim eu vou ficar muito triste. Mano, tem muita moto passando na rua, velho. Por que tão andando de moto essa hora, mano? Vai dormir, vai pra sua casa, cara. Se for isso, provavelmente vai ser o último. Eu não acho que vai ser o último.
Se eu não me engano, tem 4 entidades no jogo. Tem 4 entidades no jogo. Tem a Geisha, que já morreu. Tem a Antena lá, que é onde o Tin Man tava, né? Que é o cara das TVs. A Antena, o bagulho de rádio, bagulho de TV, sei lá o nome daquilo. Esqueci o nome. Que é outra entidade de carne. Tem a Geisha. Tem o Vento do Norte, que falam que é a mais forte. E tem mais uma lá que eu não lembro o nome. Até agora apareceram 2 entidades. Se for pra continuar assim, cada jogo aparece uma entidade, falta mais 2 jogos no mínimo, né? Então acho que teria que ter mais 2 jogos no mínimo aí pra fechar a história. A não ser que no Little Nightmares 3 eles façam um jogo um pouco maior e tal, e já fecha a história toda direto aí. Talvez. Mas sem tempo a chance de ser ruim, né? Ah, mas sempre tem chance de ser ruim, mas tem tempo. Eles adiaram o jogo ainda. Eles adiaram, vai lançar só ano que vem agora. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser bom. Vocês querem ver mais um vídeo desse do Selbit, chat? A gente fica até às 11, eu acho que tá bom, mano. Ficar até às 11. Hoje deve ter adiado, capaz.